Bem-vindo a mais um podcast da Fábrica de Mentes Inquietas. Aqui a inquietude ampliou-se, né? Nós temos hoje mais participantes, convidados, amigos nesta mesa, né? Lembrando a Marlene como Marlene Monteiro, nossa psicóloga, que é parte integrante desta bancada e que é psicóloga há bastante tempo, psicóloga clínica, participa de atividades de pesquisa também e tem uma longa estrada, talvez a parte principal da estrada da vida dela na área profissional tenha sido a obesidade, né? Do meu lado aqui está o Dr. Eli Alves da Silva, advogado, em todas as áreas do direito, mas um pouco mais para o lado do trabalho e do aspecto associativo da profissão. Tanto é que ele já é candidato? Já abriu? É pré-candidato à próxima gestão da OAB de São Paulo, né? A Aline, que está aqui do meu lado, é uma psicóloga que lida... Ela é a terapeuta de casais, como ela se define, mas nós vamos aqui falar sobre uns assuntos muito particulares. Aguardem mais uns segundos que nós já vamos entrar no tema, né? A Gabriela Halpern é nutricionista, está aqui do meu lado oposto, né? Também tem uma atividade no atendimento de casais. E mais para frente a gente vai entender por que ela está aqui, qual vai ser o assunto em comum, né? Que também vai ter a participação do Alexandre Rossi, que é ginecologista, né? Eu já posso dizer que seja de longa data também, né? Você já passou dos 40, né? Acho que sim. Então, a gente vai aproveitar a experiência bastante grande do Alexandre ao lidar com a ginecologia de modo geral e um assunto particular que nós vamos desenvolver aqui. Eu mesmo, coloproctologista no Hospital das Clínicas, também tenho áreas de preferência que é específico da coloproctologia, colonoscopia, o tratamento do pessoa com câncer e mesmo as tão temidas hemorroides e outras doenças lá do ânus que não ganham popularidade nunca, né? Só em conversas pequenas, né, Marlene? Uhum. Então vamos começar. Primeiro eu vou pedir pro Alexandre dizer um pouco da vida dele e chegar até onde nós vamos desenvolver o tema que é a endometriose. O TPM, né? Até que tem uma certa... tem um certo parentesco uma coisa com outra, e acho que o Alexandre vai poder dizer uma coisa sobre isso. Mas antes, ele vai falar da trajetória da vida dele, como médico, como médico do Hospital das Clínicas e de outras instituições, inclusive do SUS, né? Deixa de ser SUS lá na casa, na Paramartenal, né? Então, vamos lá um pouquinho, Alexandre. Muito obrigado pelo convite. Estou me sentindo em casa aqui com pessoas tão acolhedoras, amigos, e é muito legal estar falando sobre isso. Endometriose e TPM realmente são bem primas, né? Assim, bem próximas. E, bom, eu me formei acho que com 10 anos de idade, então eu já tenho uns 31 de carreira, então alguma experiência já nesse sentido. Mas eu interrompi você. 10 anos de idade porque você já acompanhava seu pai? Já acompanhava. Então, o meu pai era ginecologista também e desde pequeno, acho que tendo bons exemplos, a gente acaba trilhando alguns caminhos que, graças a Deus, pelo menos no meu caso, nunca foi nada impositivo e sim, sempre por ter boa referência, né? Então eu me formei na Faculdade de Medicina de Santo Amaro, na Unisa. Depois eu fui fazer residência na Casa Maternal, Leonor Mendes de Barros, que é uma maternidade de referência da Zona Leste. Lugar em que eu atuo até hoje, orientando residentes, fazendo ambulatório de ginecologia geral e operando, né? Depois da residência eu fui para pós-graduação na Escola Paulista,
fiz o mestrado, o doutorado na área de ginecologia endócrina, climatério, mas a minha paixão depois sempre foi a cirurgia, e mesmo dentro da Escola Paulista, eu acabei fazendo a parte cirúrgica do setor. Então, mesmo mexendo com hormônios, eu acabei enveredando um pouco mais para a parte cirúrgica. E talvez um pouco cigano, enfim, fiquei um bom tempo no HC como colaborador na USP também. E atualmente eu tenho meu consultório privado, que eu atendo aos pacientes, e sou médico contratado do SUS, na maternal, onde eu falei que eu fiz a residência. Acabo lidando com alunos e residentes. Então, enfim, esse é um breve histórico. Faço muito a parte de cirurgia vaginal, assoalho pélvico, acabo pegando pacientes também mais idosas, com incontinência urinária, outros problemas. Mas em relação à TPM, eu acho que é um grande, talvez, acometimento das mulheres ao longo da vida, né? Nem todas, quer dizer, estatisticamente fala-se até em 70%, 80% das mulheres que podem ter TPM, hoje em dia se fala em síndrome pré-menstrual, não em tensão pré-menstrual, e algumas poucas, em torno de 5%, têm um transtorno mais importante, que é a parte disfórica dessa síndrome, que é uma coisa bem mais grave do que a TPM em geral, né? Não sei se já cabe isso, mas conceituando TPM, são alterações psicológicas e físicas que a mulher pode apresentar no período pré-menstrual, geralmente 7 a 10 dias antes da menstruação, mas pode se estender até por 15 dias. Então isso é que é importante depois ouvir a Aline, que é importante um diagnóstico diferencial com a depressão, com outros problemas que a mulher possa ter, mas que geralmente são coisas mais contínuas e não tão cíclicas, como é o caso da TPM. Então, em seguida, a gente fala um pouquinho mais. Sim. Né? Acho que a gente pode agora dar oportunidade para a Gabriela se autodefinir, né? Ela que tem uma trajetória grande e bastante densa e vai até a docência em especialização e pós-graduação, né? Então tem uma trajetória também na academia interessante, o que dá uma qualidade do comentário, uma qualidade da informação bastante mais interessante, né? Pode dizer um pouquinho de você, Gabriela? Primeiro eu queria agradecer o convite. É uma alegria estar aqui hoje e poder compartilhar nessa equipe e poder ajudar, né, com informação relevante. Sou Gabriela Halper, nutricionista. Sempre quis trabalhar na área materno-infantil de mulheres, que meu pai era ginecologista e obstetra. Então, não quis fazer medicina, mas queria trabalhar junto. Então, eu saí da faculdade já querendo essa área de materno-infantil. Acabei fazendo especialização e mestrado em adolescência, na área de pediatria, e depois outros percursos. Fui trabalhar na prefeitura. Falei, não é prefeitura que eu quero clínica mesmo. E desde 2008 eu atendo casais de reprodução assistida. Depois entrei no ambulatório da Unifesp de endometriose em 2012. Então, essa parte da mulher, da saúde da mulher, da tensão pré-menstrual, tudo isso faz muito sentido entender como é que a alimentação permeia tudo isso. E o que eu gosto de trabalhar, que eu entendo hoje como necessidade, é nutrir um futuro melhor. Muito legal. Então, a gente estava comentando um pouco de como estão vindo as novas gerações, mas que a gente possa, desde a pré-concepção, cuidar da nutrição desses casais para que tenha menos risco de doenças no futuro. E aí também prevenir TPM, prevenir alterações na menopausa, complicações como diabetes gestacional, diabetes tipo 2, obesidade. Então, na minha concepção, quanto antes a gente começa a cuidar da nutrição dessas pessoas, a gente tem um futuro melhor.
Talvez, idealmente, até mesmo desde crianças, né? Exato, desde antes. Porque Desde antes do nascimento. Desde antes do nascimento. Que a gente tem melhores gametas, geram melhores embriões. Se já tem esse cuidado na gestação, ter uma gestação mais saudável, tranquila, com crianças mais bem nutridas. O ciclo. E aí, E aí um foco, já que eu estou lá na outra ponta, né? Então tem muitas doenças, especialmente na colopatologia, o câncer próprio do intestino, ele pode ser evitado com uma alimentação adequada, evitado parcialmente, com uma alimentação adequada antes da fase adulta. Depois que entra na fase adulta, só para dar um detalhe, em termos nutricionais, a gente não tem como evitar o câncer do intestino. Tem estudos mostrando isso. Né? Mas vamos girar um pouquinho mais a roda, né? Vamos sim. Passar a palavra para a Aline, Tá. para ela também se autodefinir. E ela também tem uma trajetória, assim, chegando no foco, né? Sim, sim. Atual, que é o trabalho com casais e família, né? Sim. E aí, neste assunto, grande também, já existe a nossa preocupação aqui Tá certo. da síndrome É verdade. da tensão menstrual. Bom, muito obrigada pelo convite, uma delícia estar aqui com profissionais gabaritados, falando sobre esse assunto que realmente acomete muitas mulheres. A gente não pode generalizar, mas eu vejo isso na clínica, que muitas falam, essa semana eu estava um pouco mais estressada, acho que eu também estou de TPM, é recorrente isso. Até com os casais que eu atendo também vem essa demanda, essa semana ela estava meio estressada, estava com insônia, um pouco mais ansiosa, e acho que ela está de TPM, às vezes o próprio marido reconhece isso na esposa, realmente. E recentemente fiz essa pós em casais e famílias, tenho atendido bastante, e é fundamental esse entendimento até de como que a família pode compreender melhor essa questão da TPM. Infelizmente tem muito preconceito, muitas brincadeiras, a mulher às vezes está um pouco mais com o humor um pouco mais acentuado, assim, tá de TPM, às vezes de uma forma meio desprezível, assim, até um pouco de falta de responsabilidade ali nessas brincadeiras. Então falar sobre isso é uma forma também de mudar a percepção das pessoas que convivem com mulheres, que realmente é algo que acomete, que causa sofrimento, e quando persiste, precisa ter um olhar. Será que é só a TPM? Será que não tem algo a mais? Uma ansiedade generalizada, uma depressão. E é isso aí. Vamos falar sobre isso. Então, você já pode seguir um pouco adiante, Tá bom. Aline, dizendo, você pensa lidar com essa situação entre as suas clientes como intervenção, como prevenção? Sim. Depende muito do caso, assim. Às vezes a gente faz de fato uma prevenção, né, para observar, poxa, será que isso é fruto da TPM, né? Esses sintomas que ela traz, um pouco mais de irritabilidade, sensibilidade, vontade de comer doce, às vezes até uma compulsão ali. Então, depende muito do caso. E também intervenção, que recomendar uma alimentação mais saudável, atividade física, mudar um pouco essa percepção sobre a própria TPM, porque tem mulheres que encaram isso como um grande terror, né? Poxa, eu fico improdutiva quando eu tô prestes a menstruar, então, e trabalhando esses pensamentos, assim, também acerca disso, porque a TPM, ela pode ser uma forma excelente de autoconhecimento, para a mulher entender como que é o corpo dela. Poxa, se é um período que eu que eu sinto mais dor, ou que eu sinto vontade de comer determinados alimentos, então deixa eu já me precaver aqui, sabe? Para também não sofrer tanto durante esse período. Avisar as pessoas, falar sobre a TPM de uma forma, como a gente está fazendo aqui, falar sobre esse assunto. Às vezes a mulher, ela tá naquele período e quando passa, ela não quer nem lembrar que existe TPM. Mas falar com os amigos, com as amigas, criar essa corrente, assim, rede de apoio mesmo, pode ser muito bacana para a saúde mental dessa mulher. Aline, os pacientes, os clientes que chegam até você, eles já chegam direto para poder falar sobre TPM, já com uma dificuldade, ou no decorrer de um trabalho que você faz de casal e a coisa acontece? Como que é isso para você? Sim, normalmente a coisa acontece durante as sessões, assim, eu até hoje não recebi nenhuma mulher que falou, olha, eu vim tratar meus sintomas de TPM. Normalmente durante as sessões ela fala, eu preciso te falar que eu tenho uma TPM muito forte, sinto muita dor, e aí eu recomendo. Poxa, e isso vai causando problema para ela, né? Quer dizer, problemas. Quando ela chega a falar sobre isso, Sim. é porque está trazendo alguma
Desconforto, desconforto, sim. mas assim, somente para ela, ou na questão familiar, ou na questão no dia a dia. Sim. Em tudo, impacta no trabalho, às vezes no relacionamento com os colegas de trabalho, com o marido. Tem mulher que relata assim, porque quando eu tô nesse período de TPM, eu não gosto nem que ele me rele, nem que ele toque em mim. E aí o marido, quando não entende bem esse processo, ele leva pra ele. Pô, será que eu fiz algo errado? Será que eu falei algo que eu não devia? Então a gente trabalha muito isso nos casais e também quando a mulher me procura individualmente por ajuda. Mas normalmente é um pano de fundo, assim, sabe? Ela não chega... É difícil a mulher chegar e falar, é a TPM. Muitas vezes, um sentimento confuso. Não sei se é TPM, eu não sei se eu tô mais depressiva, se eu tô misturando alguns conflitos que eu tô no meu trabalho, se eu tô trazendo isso pra casa. Então ela procura por uma angústia que ela não consegue identificar. Sim, a maior parte das vezes foi assim, exatamente. Ela não consegue identificar, então quer dizer, não dá para dizer que é uma personalidade X ou Y ou Z. Ela vai por uma angústia, por um sofrimento interno. Exatamente. De que alguma coisa está acontecendo errado. Isso mesmo. E daí ela relaciona isso a uma questão da TPM. A uma questão da TPM, exatamente. Uma coisa legal que a Aline falou, isso desse autoconhecimento. Sim. Que é muito interessante. Tem mulheres que nesse período menstrual, elas querem ficar no sofá e não quer... Exatamente. A energia cai, então não é um período que vai preparar uma refeição. Exatamente. Então eu costumo também nas consultas abordar isso e fala, percebe como você se sente nesse ciclo para deixar comidas... saudáveis, organizadas, porque é uma fase que você não quer preparar. É verdade. Então já deixa tudo pronto, porque você vai querer ficar no sofá, senão recai algum alimento mais pronto, mais rápido. Muito bom. Que aí, então entender como funciona. Tem períodos do ciclo que ela vai estar mais disposta para cozinhar. Então já faz tudo nessa fase e deixa armazenado para usar depois. É isso mesmo. Essa questão eu quero interferir dizendo o seguinte. A doutora Aline fez uma referência a respeito da disposição da mulher nesse período. Existem algumas práticas em empresas mais bem estruturadas do ponto de vista de gestão de pessoas e também na administração de recursos humanos, até já se adiantando e colocando uma questão relativa a mulher ter a liberdade dela até se ausentar do trabalho, porque, a rigor, naquela situação dela, e varia muito de mulher para mulher, como vocês como profissionais sabem disso, dentro deste contexto, para que a mulher tenha a liberdade de repente, sair do seu trabalho e ir embora para casa. Evidentemente, desde que isso não exista um abuso, ou não exista aí um álibi jogado para a TPM para poder se ausentar do trabalho, né? Mas, a rigor, eu considero como sendo, primeiro, uma forma humanista de tratar a empregada e, por outro lado, também, até do ponto de vista de produtividade. Porque, a rigor, isso acaba trazendo uma consequência negativa. E eu diria que isso pode até trazer uma consequência até do ponto de vista do bullying. Porque a sociedade, de uma maneira geral, e por isso que eu considero que esse nosso podcast aqui de Fábrica de Mentes Inquietas é exatamente nesse sentido de trazer questões que são pouco debatidas ou discutidas para levar o conhecimento para a sociedade, para poder saber tratar com determinados problemas. E este é um deles, porque, a rigor, se o sujeito, ou seja, o chefe, não tiver essa sensibilidade e a mulher também não tiver essa disposição de revelar o que ela está sentindo, e muitas vezes, como já foi dito pela doutora Aline, ela nem sabe por que ela está tendo aquilo, né? Quer dizer, é algo que acredito que quem tem esse problema, ao longo do tempo, vai percebendo. Poxa vida, mas toda vez que eu estou para ficar menstruada, eu tenho este problema. Então, deve ter uma correlação com isso. Mas nem sempre
todos têm a sensibilidade para poder chegar nesse autodiagnóstico, vamos dizer assim. Mas, a rigor, este é um aspecto Sim. importante para as empresas, de uma maneira geral, poder trazer isso à discussão e realmente dar essa atenção, que isso vai influenciar muito na questão da produtividade e, ao mesmo tempo, servir de segurança para aqueles que estão ao redor de quem está passando por esse problema. Doutor Eu queria Alexandre, até aproveitá-lo, assim, porque isso é muito interessante. E como advogado, até no próprio Código Penal, né, nosso, existem fatores atenuantes para mulheres que, de repente, cometem crimes ou, enfim, num período pré-menstrual, né? Sim, eu estava até falando para ele. Mas, assim, eu tô aqui pensando e quando veio o convite, eu achei muito legal, porque eu acho que, graças a Deus, a gente está vivendo um momento na área da saúde e medicina que a gente consegue ter contato com profissionais afins e ter um trabalho multidisciplinar em tudo. Eu acho que é muito importante a gente desmistificar, na verdade, a TPM. Não é um bicho de 7 cabeças. E existe tratamento, existe uma abordagem muito boa, com melhora e qualidade de vida plena para a mulher, né? A Gabriela falou que, enfim, ela trabalha desde a quase que anticoncepção, né? Enfim, aliás, quase que, não, desde a anticoncepção e durante toda a gravidez. E isso é muito importante, ter um acompanhamento nutricional, porque a gente tem comprovadamente relação com algumas doenças e na vida intrauterina. Então, mulheres que têm nascimento baixo peso, principalmente abaixo de 2 quilos, elas vão ter uma predisposição maior a ter a síndrome dos ovários policísticos na vida adulta e ter problemas de ovulação. E a TPM, onde a gente procura referências, por que a mulher tem TPM? Por quê? É genético? O que é? E será que também pode ter alguma relação com a parte nutricional durante a vida intrauterina? Então, isso é muito legal, porque, por exemplo, a sua experiência é de atender pacientes, aí elas trazem esse relato. Mas por que não? De repente, eu como ginecologista, eu estou lidando com uma paciente, eu vou pedir ajuda sua, vou pedir a sua ajuda, Sem dúvida. sua, enfim. Então, trabalhar em equipe, de uma forma multidisciplinar, agrega muito para essas mulheres, né? Deixa uma eu pegar um pergunta. Fique à vontade. Você tinha falado, né, assim, antes de começarmos o podcast, que tem pessoas, tem adolescente que começa muito cedo com esse sintoma. Existe uma data, um período que é mais agravante, começa mais cedo, ou quando está ficando próximo, com mais idade, com os 40 anos, a coisa aumenta ou diminui? Como que é isso? Eu brinquei que eu tenho uma filha de 13 anos que nasceu com TPM, que ela não me ouça, por favor, brincadeira. Brincadeira, isso, mas assim, a TPM, ela está relacionada normalmente a mulheres que têm ciclos ovulatórios, isto é, têm ovulação, menstruam direito, com intervalo mantido entre as menstruações. Existe essa ciclicidade. A mulher que não tem essa ciclicidade, a princípio, ela não tem TPM. Então, a menina que está se desenvolvendo, tem a sua primeira menstruação, normalmente, para ela ter ciclos regulares, leva em média 1 ano a 2, que é a maturidade do eixo hormonal que vai acontecendo nesse período. E a partir de então pode começar a ter. Mas o mais comum é próximo a uma vida adulta, depois dos seus 20 anos, mais ou menos essa média. Eu não sei se a experiência que vocês têm também. E aumenta conforme a idade? Teoricamente, não, mas às vezes pode-se achar que pelos problemas da vida, enfim, por tudo que a gente vai passando, né, ao longo, isso. Vai atenuando por questões emocionais, psicológicas, angústias que vão surgindo durante a vida. Vai somando, né? Eu acho que se soma, né? A vida é uma somatória. Seria uma forma de se dar um tempo, né? Ficar consigo mesmo. Agora, uma pergunta que aqui me veio já. É inevitável? Quer dizer, a jovem lá com 20 anos que começa a ter esses sintomas evidentes ou claros, ou
ou incapacitantes até, né? Sim. Ela vai ter isso pro resto da vida, não tem o que fazer. Tem. É justamente isso. Eu acho que esse é o negócio de desmistificar a TPM, né? Porque ela não pode nem deve ficar sofrendo com isso a vida inteira. Com ajuda, claro que sim, desde terapia comportamental, inclui a parte nutricional, a parte psicológica, eventualmente medicamentoso. Existe uma abordagem que se resolve, sim, e se tem um controle muito bom, né, de tudo isso. Com relação à parte nutricional, é interessante porque a gente pensa no período da TPM como eu preciso tratar aqui, né, essa fase. Mas, na verdade, o cuidado tem que ser o ciclo todo. Então, é tirar um pouco o olhar do período em si, mas olhar como é que está esse ciclo menstrual todo, como está a alimentação nesse período, todos os hábitos, né, de Qualidade de vida, exercício né? físico, estresse, sono, Sim. tudo isso acaba interferindo também. E a deficiência nutricional está muito relacionada com a TPM. Olha só. Então, alguns nutrientes específicos, por exemplo, magnésio, vitaminas do complexo B, zinco, dá pra gente listar alguns ômega, e aí a gente pensa na alimentação das pessoas hoje que é muito deficiente. E aí, dependendo do estilo de vida, depleta mais nutriente ainda. Então, eu costumo dizer que quanto mais estresse, por exemplo, a pessoa tem, menos atenção ela vai dar ao que ela come, vai comer qualquer coisa, e aí o ciclo Se perpetua. continua. Existe algum alimento vilão? Gordura, né? Olha, a gente gosta de categorizar, né? Mocinho e bandido. Melhor Mas- falar os bons, né? Porque se deve existir alguma coisa que desencadeia mais rápido. E depende também do sintoma da mulher. Então, tem aquelas que retêm mais líquido, tem as que ficam ansiosas, querem mais vontade de doce. Dá pra gente direcionar um pouco. O doce é um deles, então. É muito comum mulheres terem vontade de doce, chocolate. Não é vilão, você entendeu? Entendi. Tudo dá para incluir na ajuda, alimentação, mas o que tem mais evidência, assim, a carne vermelha em excesso. O que é carne vermelha em excesso? Já vamos explorar aí. Mais que 2 vezes na semana já seria excesso. Olha. 2 refeições da semana. Então, E aí seria... a gaúcha, né? Coitada, ela não pode seguir a alimentação da família. Então, hoje se fala nisso, da gente reduzir o consumo de carne vermelha, que está associado com mais processo inflamatório. Muito real. E aí o ômega 3, né, que seria dos peixes, principalmente os peixes selvagens, teria essa ação menos inflamatória. Isso a gente não tem acesso, né? Não. Mas a TPM tem muito a ver com a serotonina, que é um neurotransmissor que traz o bem-estar. E tem alimentos que ajudam Aumenta muito no aumento da... O chocolate, por exemplo. E normalmente ele tem dá uma um conforto queda, nesse né? sentido, né? Elas têm uma queda Então, nesse período, né? E aí vão buscar o chocolate, esses confortos, para tentar suprir essa deficiência. Então, o magnésio, por exemplo, que tem nos cereais integrais, nas folhas verdes escuras. As frutas vermelhas ajudam. Frutas também. vermelhas são anti-inflamatórias. E aí é pensar numa alimentação mais anti-inflamatória, mais rica em nutrientes, em alimentos de verdade, em menos processados. É importante pensar que talvez esses sintomas graves da TPM sejam um alerta de, olha, tá muito acentuada a minha TPM, talvez seja um alerta aí de que eu preciso observar como que estão os meus hábitos alimentares, atividade física, fazer alongamento, procurar ali uma atividade aeróbica, ter uma disciplina com relação ao sono, dormir às 8 horas por noite, evitar celular antes de dormir para conseguir pegar no sono de uma forma mais tranquila. Alguns comportamentos, assim, que a mulher ela precisa incluir na vida dela para não sentir tanto os efeitos da TPM. Eu pergunto para você, né? Você deu uma receita comportamental que vale para muitas coisas. Sim, né? sim. Para a vida mesmo. Exatamente. Para a vida chamada caminhada. moderna, né? Exatamente. Para o momento atual. Sim. Eu não lembro, né, de relatos antigos sobre a TPM ou a síndrome. Por quê? Porque não existiam, porque eram negligenciados ou porque eram
das mulheres, então a gente não precisa ficar preocupado, porque isso já aconteceu, né? Existia? Eu acho que as mulheres elas se recolhiam mais em casa antigamente também, e era menos evidenciado isso. Não sei se é por aí talvez o caminho. Sofria sozinha. Ou então, coisa de mulher Fala. mesmo, deixa ela quietinha e é o problema dela. Exatamente. Não tinha divulgação. É. Não tinha divulgação. Ou o fato de a TPM hoje em dia ela ter, sabe, essa divulgação maior. E tem uma desculpa também, muitas vezes, para poder fugir de alguma situação, como ele falou, que precisa tomar super cuidado, né? Até que ponto ela não pode usar como álibi para algumas situações. Verdade. E a mulher, antigamente, ela era dona de casa, somente dona de casa, ficava em casa e era muito mais obediente. E, ao mesmo tempo, era uma pessoa muito mais forte, não era? Não era que dava conta de muita coisa? Será que também não era isso? Mas hoje E aí também, conseguiria, né? com um perfil psicológico mais forte, como a Marlene está dizendo, inibir parte dos sintomas ou inibir parte da repercussão dos sintomas? Eu acredito que sim. Eu acho que é semelhante ao que a gente vê hoje, por exemplo. Antigamente não tinha tanta coisa de depressão, as pessoas falam, né? Antigamente não tinha nada disso, hoje em dia tudo é depressão. Infelizmente a gente escuta isso na sociedade. E acho que a TPM ela entra nesse lugar de que antes não era tão divulgado, não tinha tanto conhecimento como temos hoje, podcasts, livros, enfim, as mulheres podendo falar mais sobre isso também, de forma mais transparente, aberta. Então, eu acredito que seja isso. Pode ser um achismo também, mas eu acho que, enfim, ela ficava mais em casa e intelectualmente a mulher ela era menos, não vou falar um termo, Privilegiada. não é desenvolvida, estimulada ou, enfim, que fosse necessária. Então, ela começava com sintomas, os filhos saíam de casa, iam para a escola, ela fazia as tarefas domésticas, ela podia descansar, fazer alguma coisa, algo diferente para se recuperar e estar bem depois também. Talvez eu falei a palavra errada, talvez não é uma questão só de ser mais forte, é uma questão de não dar muita importância para algumas coisas. Será como antigamente? É coisa de mulher, Sim, e coisa de mulher você tem que aguentar assim mesmo, todo mês você vai passar. Então não dá tanta importância. Acho que hoje em dia se dá mais importância. Mas pelo menos assim, na década de 70, uma vez eu vi um trabalho de população carcerária na França e de mulheres. Claro que as mulheres ficavam mais, as presas ficavam mais agressivas, enfim, tinham alguns distúrbios naqueles momentos, mas pior do que isso, elas sofriam muito mais com as carcereiras que estavam na TPM. No período que elas estavam na TPM, o tratamento era muito pior em relação às presas, né? Sofreu muito mais na mão delas. Assim. Aí eu questiono. Isso né? já não é tão Será recente. que realmente é só juntando a TPM, mas também tem alguma questão com as características de personalidade também, não? Eu diria, professora Marlene, que a sua colocação de que eram mais fortes, eu diria que é uma das características da mulher de antigamente. E aí, o exemplo que eu vou dar diz respeito diretamente à atividade do Dr. Alexandre. A minha mãe teve 10 filhos, tá? Eu sou o caçula, tá? Então, imagina em que época que ela começou a dar luz. E naquela época trabalhava na roça. Ela era uma especialista em abanar café, na peneira, tá? E isso ela fazia até nas vésperas do parto. Tá? Então, veja só, a necessidade também impõe alguma maturidade. O que acontece, e aí lógico que quem estiver nos assistindo, e aqui também entre nós, não é nenhuma postura machista, Sim. mas acontece o seguinte, a meu ver, aí uma questão sociológica que eu não sou especialista nisso, mas o que a nossa sociedade tem hoje, e não é só em relação à mulher, mas é em relação à infância, adolescência e o adulto,
tem muito mais facilidade e vertentes de opções para não enfrentar a dificuldade. Então, naquela época, quando a pessoa estava na roça, ela só tinha aquilo para fazer. Ela era mais submissa. Não só a mulher, o homem também. O homem Por quê? Ele só tinha aquela atividade para fazer. Ou ele plantava para colher, ou então ele não tinha o que colher e, consequentemente, não tinha o que comer. Então, essa situação de transição que nós temos, e hoje a forma em que você vê a vida, tá, é diferente daquilo que os adolescentes veem. Aquilo que estava se falando aqui antes de entrarmos no ar, tá? Quer dizer, a questão você vê na própria escola. Naquela época não tinha escola. Hoje tem e o aproveitamento é mínimo. Hoje eles têm as mulheres têm mais possibilidade de falar, de se expor. Não precisa aguentar a dor, porque fica muito claro para a gente que a TPM tem uma consequência orgânica, psicológica. Mas uma coisa que eu vejo é que as mulheres não querem menstruar. Sim. E aí, esse não menstruar também é para não acessar nada disso. Porque tem uma imposição da sociedade que ela tem que ser produtiva o mês inteiro, a hora que entra no mercado de trabalho. Muito boa colocação mesmo. Então, também, como que é essa relação com o feminino dela, com a ciclicidade, com o olhar para o próprio corpo, e com as se consequências conhecer? orgânicas dessa interrupção natural, quais são? Depende de como se interrompe, na verdade, né? Interromper uma menstruação por conta de tomar quilos de hormônios diariamente é péssimo. Agora, tem formas brandas de se fazer isso. Então, que a princípio não interferem na parte de produção hormonal e na ciclicidade de produção hormonal em nível ovariano. É interessante. E nesses casos... imagina, pode falar, fica à vontade. E nesses casos, a TPM era abolida porque o ciclo permanece. E um dos fundamentos é a ciclicidade, né? Que leva à possibilidade da TPM. Uma das formas de tratamento medicamentoso é com contraceptivos hormonais, né? Mas a gente tem DIUs hormonais, por exemplo, que tem hormônio na composição, mas a ação é local, em nível de útero, e não tem absorção sistêmica. E ele mantém essa ciclicidade, mas a gente observa que ela não menstruando, de certa forma, pode ter um impacto positivo em melhora de TPM. Mas às vezes algum grau de sintoma ela percebe, mesmo com anticoncepcional oral, às vezes eu vejo que elas... não é que é o tratamento padrão ouro. Em algumas pacientes funciona, em outras não, e continuam, porque às vezes você mais está administrando leve, né? hormônio de forma exógena também. Então, é uma das formas, mas não quer dizer que seja bem sucedida em todos os casos, sem dúvida, né? Às vezes essa questão de não querer o sofrimento, de não querer a dor, e aí a gente vai lá e se medica para evitar isso. E o quanto também é bom, poxa, eu tô bem, eu tô com incômodo, eu tô um pouco mais sensível, como que eu sou quando eu tô sentindo isso? Como que eu me comporto? Como que eu posso ajudar o meu marido ou a minha esposa a entender isso que está acontecendo comigo também? Como um aliado e não como um adversário nessa luta, sabe? Então, a gente tem claro uma coisa, né? De uma forma ou de outra, a mulher sofre com a TPM. Sim. Né? Há uma dor. E muitas vezes, como a Gabriela falou, existem aquelas que nem querem mais. Exatamente. Então tenta fugir de alguma forma, né? Porque todo mundo tem as mulheres têm um certo medo, né? E pelo que a gente vai percebendo, a família também começa a ficar medo pelas alterações que a mulher tem. Como você falou, as carcerárias elas ficavam agressivas. E a agressividade, será que só está relacionada a uma disfunção da TPM ou também está relacionada a uma disfunção de uma característica da personalidade? E exacerba nesse período, né? Eu acho o seguinte, assim, a mulher, ela tem o direito de não ter TPM. E não só no sentido de querer ser produtiva aos 30 dias do mês. Porque existe isso. Isso interfere na qualidade de vida dela. Sim. Então, se interfere, por que não tratá-la e melhorar a qualidade? Não só por performance. Sim. E a mulher, ela tem a opção de querer sentir como é o corpo dela sem nada. Por outro lado, se ela tem um incômodo, por que não buscar uma ajuda e melhorar isso?
né? Tem esse Sem olhar dúvida. também. E eu queria só voltar um pouquinho. Na primeira intervenção do doutor Alexandre, ele falou a respeito no direito, obviamente no criminal, mas isso também nós podemos levar para a própria relação de trabalho, porque a TPM pode ser um atenuante diante de uma falta grave no trabalho e também diante de um crime cometido. Apesar de que a TPM não é uma porta aberta para a criminalidade, mas de acordo com a situação, ela pode ser uma atenuante. E aí entra também uma outra questão que o senhor também falou rapidamente, que é a questão da integração multidisciplinar dos profissionais que estão tratando disso, sobretudo no direito. Por quê? Porque muitas vezes a argumentação que se coloca podem ser argumentações contundentes, porém não tem base científica. Por isso a importância da integração multidisciplinar, sobretudo numa defesa, tá? Onde possa ter o psicólogo, possa ter o médico, tá? E até o psiquiatra, que obviamente pode atestar aquilo dali como sendo realmente uma situação grave, que ela cometeu aquele ato até de uma forma descontrolada, entre aspas, psicologicamente, em razão de todas as consequências que advêm da TPM. Então, essa é uma questão que eu queria ressaltar. O senhor falou em 2 oportunidades, ainda que superficialmente, mas tem esse reflexo objetivo no que respeita ao direito. É importante classificar como uma síndrome disfórica mesmo, né? Que pode ser incapacitante, leva a mulher à falta ao trabalho, ansiedade extrema, parece que agir sob muito forte emoção é que leva esse álibi, talvez. Sim. Né? Então, são situações muito especiais e tem que ser muito bem avaliadas, claro, de forma multidisciplinar, né? Porque senão pode. licença para matar e tá tudo bem. Não é bem assim, né? É aquilo que nós estamos falando. Existe um sofrimento, isso fica claro. A mulher tem um sofrimento, é o sofrimento da dor, né? Sim. E um cômodo e realmente, aí vai depender de como ela vai lidar. Hoje em dia, a informação é fundamental. Se nós estamos passando essa informação, é que ela procure esse tratamento. A questão nutricional, a questão medicamentosa, a questão psíquica, né? Para poder realmente conseguir sair dessa situação, até mesmo suspender a menstruação. Né? Porque tá todo mundo quer trabalhar, muitas querem trabalhar, mas existe outras que querem realmente usar como álibi. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos e com o que nós estamos produzindo hoje. Né? De certa forma, algumas coisas são um fato. Isso. A mulher é melhor motorista que o homem. Isso, inclusive, o seguro é mais barato. E se elas... Quer dizer, vão raspar no prédio, na coluna, tudo mais acidentes graves... Normalmente não se envolvem, né? Cautelosas. Mas no período pré-menstrual de TPM, aumenta-se o número de acidentes automobilísticos pelas mulheres também, Olha né? só. Então, quer dizer, é um incômodo muito grande, né? Uma pessoa que tem um incômodo... elas têm mais desatenção, uma letargia, uma alteração de reflexos, tem alterações nesse período. E isso, então, é real, né? Que você está falando, isso é real. Tem Quer dizer, ela tem, né, a questão da concentração, isso é bom. Eu fico pensando também na questão dos privilégios, né? Que nem a gente estava falando de algumas mulheres que trabalham em grandes empresas, que têm essa consciência de liberar a colaboradora para trabalhar em casa ou para não trabalhar nesse período. Mas pensando na população, assim, outras pessoas que não são tão privilegiadas, que às vezes trabalham no comércio, que tem filhos, que é mãe solo, que precisa fazer a vida acontecer, mesmo sentindo todos esses sintomas, e aí é muito adequado, realmente, entrar com alguma medicação, entrar com algo ali mais consistente, até de não menstruar, para se blindar desse tipo de sintomas. E uma coisa também que eu vejo na clínica é que depende do mês. É verdade. Então, ela tem um padrão de
que às vezes ela identifica, que costuma ser igual, mas tem meses que ela vai reter mais líquido, tem meses que ela vai ficar mais irritada, tem meses que ela vai ter mais vontade de doce, e tem meses que ela pode passar quase sem perceber. Às vezes ela fala, nossa, minha menstruação chegou e eu nem me dei conta que eu... Então, pode ser 2 momentos. Uma pode ser uma questão mais genética ou da própria menstruação. Um mês que vem mais forte, outro mês que vem mais tranquilo. E pode ser também uma questão social, cultural ou até mesmo emocional. Com certeza. Sim, tem tudo fundo hormonal, principalmente a ação do estrogênio e progesterona, né? E aí é que entram as explicações que não se sabe exatamente bem o porquê, mas algumas mulheres que podem ter um pouco de diminuição de progesterona na segunda fase, elas têm uma tendência maior, e é uma fase que não tem o estrogênio, ou ele está diminuído, que é o hormônio feminino que traz os benefícios normalmente. E a alteração de serotonina, que é o neurotransmissor. Então, qualquer estresse, alteração psicológica, vai interferir em tudo, não tem jeito. E, inclusive, até na própria aldosterona, que é um corticoide de origem suprarrenal, que traz a retenção hídrica. Ele altera isso. Então é um conjunto, o organismo ele é complexo, né? O Alexandre vai falando desse, aí eu já vou pensando nos alimentos que... Das conexões, né? Com certeza. Então a vitamina C, complexo B, que ajuda a melhorar a progesterona, o magnésio, que eu já falei, o açúcar, que é envolvido na aldosterona, então retém mais líquido. A gente sempre pensa em diminuir sal para retenção de líquido, mas às vezes precisa diminuir o açúcar também. Então esse é um outro vilão que a gente pode considerar que... Os alimentos inflamatórios. Inflamatórios. Né? E tem algum vilão ambiental, por exemplo? Aqui a gente não tem as estações do ano muito marcadas, né? Mas onde tem, existe variação em relação ao inverno, verão, primavera? Não saberia te falar, isso não mas assim, em países que tem menos sol, principalmente os nórdicos, enfim, eles têm muita alteração de melatonina relacionado ao sono, né? E vitamina D também, né? Vitamina D. E o sono, na verdade... também, né? Depressão, é isso que eu ia falar. E depressão, tudo, e tudo isso, quer dizer, o sono é muito importante em toda a qualidade de vida, né? Eu tinha um personal que falava, olha, você pode vir treinar gripado, machucado, isso, mas não venha com noite mal dormida, que vai ser péssimo, você não rende, não tem nada. Aí você nunca mais foi. Aí eu nunca mais fui. E continua assim. Enfim, com os alimentos... Era o que precisava. Com criança pequena em casa, não tem noite bem dormida. Os alimentos inflamatórios, vamos lá. Mas é bem... Mas tem essa questão dos alimentos pró-inflamatórios e anti-inflamatórios, né? Tem. Que está por trás dessa sua lista, está por trás disso, né? Exato. Então, em geral, e aí quando a gente pensa no estilo de vida atual, que as pessoas chegam mais tarde, não querem cozinhar, não tem tempo, acabam pedindo muita comida, mas esses mais processados, muita carne vermelha, muita fritura, muito açúcar, farinha branca, tudo muito isso, sal. muito sal. Então, isso acaba interferindo. E aí, por outro lado, que seriam as frutas, verduras, legumes, os coloridos. Quando a gente pensa... Eu costumo dizer, às vezes, no consultório, eu peço um recordatório, né? Um dia de alimentação. E aí a gente vai vendo as cores que tem nesse dia. Eu falo, vamos ver que cores tem no seu prato. É branco, bege, amarelo. E não foge disso. Então é um convite aqui também, para todo mundo olhar as cores nos pratos. A gente tem macarrão verde agora, vermelho, cores. Tem o tricolore, né? Tricolore. Então seria tão bom quando a gente se alimenta bem. Eu percebo em mim, por exemplo, o funcionamento do meu corpo, da minha concentração. Fica muito diferente quando eu me alimento bem. Um outro ponto só é o intestino, o funcionamento intestinal. Então quando a gente tem... mais fibra, a gente até consegue eliminar excesso de hormônios que podem... Então, na endometriose, por exemplo, né, trazendo isso. Os sintomas ficam piores se a gente tem menos fibra. Então, cuidar da saúde do intestino, porque às vezes a gente tem uma boa alimentação, mas não... falando com o doutor, mas não absorve... A boa alimentação inclui as fibras, né? Não pode dizer que é boa alimentação e falta fibra, não.
Exato. Não, porque aí não Faltar tem... fibra não é boa alimentação. Já não é boa alimentação. E não tem absorção dos nutrientes, né? Às É. vezes a gente tem uma alimentação equilibrada, mas não está absorvendo Olha da que forma como interessante. deveria. É. E aí também não... Sim. Aline, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, você normalmente vê relação da TPM com algum tipo de transtorno psicológico? Assim. Ou de repente, sei lá, você que está 100% bem, zen, tudo, também tem no mesmo nível sintomas, Olha, talvez? o que eu percebo o que eu percebo das clientes que eu atendo é que elas fica mais acentuado. Então, se a pessoa ela já tá ali um pouco frustrada, vamos colocar assim, no trabalho, o relacionamento amoroso já não tá tão bacana, inclusive isso faz com que ela busque a terapia por conta desses fatores, no período menstrual é como se amplificasse. Tanto que eu sempre recomendo, poxa, no período menstrual, procura não tomar decisões, procure cuidar dos seus atos, assim, para não agir de forma muito impulsiva, sabe, assinar contratos, coisas muito sérias, assim, durante esse período, porque você pode ser que se arrependa depois, quando os ânimos se acalmarem, quando o seu corpo regular. Então, fica mais acentuado, é o que eu percebo. E as pessoas que já têm mais esse equilíbrio, que entendem, poxa, eu tô na TPM e tudo mais, sentem uma oscilação, mas não tão grave, assim, a ponto de ter consequências para a própria vida, entende? Mas não existe uma característica de personalidade específica. Não. Aumento. Porque na endometriose a gente vê uma relação maior nesse. Ah, é? Né? Olha, que interessante. Também, não sei, a gente vê que De personalidade, né? muito com uma tendência à depressão. Depressão. Eu não sei também a tua experiência, mas elas normalmente são mais, não sei se pelo próprio quadro clínico, que é uma coisa que interfere muito, impacta muito na qualidade de vida, mas a gente tem uma relação maior. E ainda um pouquinho mais além, talvez, né? Existe uma característica. A depressão ela pode estar relacionada a outras questões da personalidade, né? Sim. Da estrutura de personalidade, né? Tem algumas coisas. Então, talvez seja isso também. Tem que tentar entender que personalidade é essa para poder dizer, né? É verdade. E eu vou puxar a sardinha para a deficiência nutricional, que pode estar relacionada com depressão, com outras... E Sim. o quanto é só a personalidade em si e o quanto é influenciado desde sempre, né? Com o que ela recebe. E você, desculpe. Imagina. E você flagra mesmo desvios nutricionais Personalidade. laboratorialmente? Muito sintoma clínico. E é muito legal. Às vezes eu aplico um questionário de sinais e sintomas para a gente ver antes da intervenção nutricional e depois as melhoras que tem. Então, até de concentração, de foco para as atividades. Sim. Essa questão alimentar é muito interessante, porque eu atendo uma cliente que ela falou assim para mim, nossa, Eline, eu me sinto tão realizada quando eu consigo organizar minhas marmitas, quando eu consigo me programar para ir ao mercado ao invés de abrir o iFood, por exemplo, ou qualquer aplicativo de comida. Eu me sinto tão bem quando eu organizo a minha semana, quando eu consigo ir para academia, fazer o meu treino. Uau! E aí os sintomas da TPM, eles parece que ficam menores, assim, sabe? Parece que não tem tanta relevância quando a mulher tem essa engrenagem, assim, funcionando. É muito interessante. E você isso. percebe que existe uma característica de personalidade específica com aumento exagerado de uma agressividade, de uma TPM maior? Não. Nos casos que eu atendo, não, assim. Não consigo fazer essa relação, pelo menos os que eu atendi até hoje, sabe? Pelo menos da minha experiência, não consigo perceber isso, assim, de forma acentuada. Essa questão do dia sim, o dia não, tem dia que a pessoa não pode nem sequer chegar perto. Ela não vai pra consulta. Ela não flagra. Ela não... não, assim, claro, né? Tem vezes que a mulher relata, assim, esse mês tá pior minha TPM, acho que tô mais estressada, mais chorona. Às vezes chega a desmarcar, assim, a sessão, Aline, hoje não tô legal, menstruei, eu tô pra menstruar, quero reagendar. Isso às vezes acontece. Também com você lá. É importante lembrar mesmo que a Gabriela falou que, assim, não é só nesse período de atuação. É a constância da vida. Constância, então, exatamente. Uma boa qualidade de sono, uma atividade física, uma boa alimentação. Isso por si só, eu acho que esse tripé já atua de uma forma muito importante em tudo, né? Claro, vai manter sintomas em muitos casos, enfim, e aí a gente vai atuar de forma
pontual em cada paciente. É como se fosse, vamos cuidar da base primeiro, Sim, ver o que sim, sobra Isso. para fazer os ajustes que precisa, né? Exatamente. E esse olhar multidisciplinar é fantástico. Enriquece muito o atendimento. Muito. Porque às vezes, eu vejo que as pessoas não querem ter o trabalho de comer direito, de praticar um exercício físico e falam, me dá um remédio para Uma pílula mágica. Né? uma pílula mágica Sim. para eu não sofrer. Exatamente. Não quero ver o que está acontecendo, eu só não quero sofrer. Exatamente. É isso mesmo. Você estava falando também que hoje em dia as mulheres também estão, assim, cada vez mais envolvidas nos trabalhos, na questão profissional. Você falou que elas não querem nem menstruar, mas muitas delas também não querem ter mais filhos. Sim. Hoje em dia, as mulheres geralmente não estão querendo filhos. Ou decidir mais tarde, né? Porque aí se estabilizou na carreira. Sim. Eu tendo muita mulher com 40 e tantos anos fala, agora sim. bateu. Exato. Mas já congelou óvulos atrás, né? Espero que sim. Esperamos que sim. Esse é o ideal. Esse é ideal, né? Hã? Não é ideal ter filho mais cedo, naturalmente? Então, congelar mesmo? Se a mulher. Acho que ter essa possibilidade de escolha. Poxa, não quero ter filhos agora, vou congelar para pensar nisso com mais certeza mais adiante. Acho que é bom ter essa garantia, investir nisso. Mas muito cuidado com isso, porque infelizmente, Não dá pra garantir. não sei, a mulher ela tem um relógio biológico e cruel. E eu acho que a mulher ela paga um preço. É verdade. No fundo, que eu acho que é um preço bom, tá todo mundo, mas você sabe bem que pelo menos assim, depois dos 40 anos, a fertilidade cai rapidamente pela metade. Já é uma gravidez de mais risco. Mesmo as com fertilização in vitro? Não, aí guardou o óvulo lá para trás ou guardou o embrião, tudo bem, né? Mas mesmo assim, né? Mas o corpo já... Se fizer por exemplo, uma fertilização por uma outra questão, não de tempo, mas questão lá anatômica, fazer uma fertilização com 20 ou 30 anos vai ser o resultado diferente de fazer com 40 anos. Sim, sem dúvida. E é isso, o corpo também envelheceu, para aquela que vai querer ter um parto normal já altera toda a parte das partes moles do assoalho pélvico, enfim, tudo muda, né? Então, não é que é uma condição que é uma garantia, esse que é o problema. Se fosse uma garantia, tudo bem, mas nem sempre, né? E tem também outra que... Aí nós vamos entrar em outro assunto, mas tem uma questão também, né? Quanto mais tarde você ter o filho, mais difícil será você acompanhar esse filho, né? A disposição. A disposição também, né? Que é muito mais difícil, né? Eu sou um pai um pouco velho, eu tinha 40 e depois 43 anos. E mesmo esses 3 anos já deu uma diferença, sabe? Tem vantagens e desvantagens. Aí eu acho que... Uma maturidade hoje eu consigo, às vezes, me dar o luxo de ir para a escola buscar ou levar. Eu trabalho muito, mas consigo me organizar um pouco melhor, o que talvez não conseguisse lá atrás. Por outro lado, não sei, será que eu vou ser avô algum dia, estar bem até lá? Não sei. Enfim, tem todos os seus pontos de vista. Se elas adiarem tanto quanto você adiar. Eu acho que tem que ser mais rápida. Mais rápido no gatilho. Só voltando na TPM, nessa parte da mulher trabalhando mais, é o que mais ela tem que dar conta, né? Então, às vezes tem o filho, a casa. E aí o parceiro também nessa hora de... A mulher é elástica, né? Essa força Ela tem uma elasticidade enorme, porque né, tem até a mulher elástica, tem uma amiga nossa, né? E ela escreveu sobre isso. Ela tem que ser mulher, ela tem que ser amante. Verdade, muito ela tem que ser dona de casa, ela tem que ser boa profissional e ainda boa mãe. E não pode ter TPM? Mas é nesse sentido. Até agora a gente só falou da mulher. Mas e a família? E a família, como isso? E as pessoas que estão no seu entorno, como ficam nessa história? E como ajudam, né? Para aliviar. Como poder ajudar, né? Contribuem, né? Ajudar ou sofrerem, também o impacto disso. Ou sofrer junto, né? Aí que tá essa questão da comunicação transparente. Porque tem mulheres que preferem ficar mais isoladas, tem mulheres que querem ser mimadas durante esse período. E essa parte do conhecimento é tão importante para ela poder expressar como que a família, como que o marido, a esposa pode ajudar nessa fase. Ter essa comunicação transparente de, olha, eu preciso que você prepare um chá para mim hoje.
sabe? Ah, você consegue, sei lá, organizar o meu banho, organizar o jantar hoje, por exemplo, porque eu tô mais amuada. Então, ter essa comunicação clara, transparente, verdadeira e esperar que a outra pessoa também se sensibilize. Será? E faça parte dela. É aí Mas que o tá. importante é que não só hoje. Se- Tem que ser diário, Tem que ser no fundo. sim, É uma sim. cumplicidade da família, do casal. Com certeza. Mas hoje em dia parece que está mais difícil, cada vez mais a pessoa. Né? Exatamente. Eu ia até fazer essa colocação. Evidentemente que aqui entendam sempre eu como leigo. Vocês que são os profissionais da área, né? Mas eu fico até imaginando se de repente, pela ignorância do homem, pela falta de paciência ou de compreensão sobre essas determinadas situações, é que de repente o número de agressão do homem à mulher, de repente pode ser em decorrência dessa situação, dessa ignorância diante desses fatos que pode acontecer com a mulher. Porque não estou aqui me colocando na defesa do homem agressor, mas ponderando, porque o sujeito de repente não tem conhecimento daquela situação que está acontecendo com a mulher. Ele chega em casa super cansado, não tem nada pronto, ele tem que preparar a marmita para o dia seguinte, tá? Quer dizer, é uma situação que está dentro disso que você colocou, quer dizer, dentro do contexto familiar, onde que existe essa integração? Que na realidade a gente percebe que não existe. Então, e o que o senhor falou também, doutor Alexandre, é dentro desse contexto, tá? Até onde a mulher deve servir o homem e que naturalmente é isso que acontece, mas onde que o homem deve servir a mulher e em que momento que isso faz-se necessário. Porque, a rigor, se não tiver essa cumplicidade, obviamente que vai redundar numa agressividade, tá? Porque, a rigor, e eu falo isso, e tenho... A professora Marlene até já me ajudou neste aspecto, tá? Como psicóloga, porque, na realidade, você fica diante de determinadas situações. Veja, minha esposa com depressão, tá? Onde você vê que está largada, vamos dizer assim, né? Eu não tenho vontade de fazer nada, não tenho disposição, etc. Ok, terminou a questão da depressão, entrou numa questão do câncer, tá? E está passando por uma fase de quimioterapia, tá? Quer dizer, quem está me ajudando muito hoje, do ponto de vista do equilíbrio, tem sido a acupuntura, tá? E que realmente dá um equilíbrio excepcional, tá? Então, são situações em que realmente, se a pessoa não tiver uma válvula de se realimentar do ponto de vista do equilíbrio, ela ou se arrebenta, tá? E vai chegar num ponto que não tem solução para ele também. Então, todos esses aspectos, e aí entra na questão da psicologia, quer dizer, e felizmente a professora Marlene tem uma atuação, pelo menos no meu caso, de conhecer o contexto familiar para poder entender aquela situação. Sendo que muitos psicólogos têm uma orientação no sentido de que não, se eu atendo um paciente, eu não posso atender ninguém ligado à família. Tá? Quer dizer, que eu particularmente, e aí me permito falar do ponto de vista da minha ignorância técnica nessa área, mas eu acho uma ignorância do profissional. Porque como é que ele vai poder avaliar o relacionamento que eu tenho com a minha mulher se ele não conhece minha mulher e não sabe qual é o comportamento dela? Por isso que existe agora o trabalho de terapia, a terapia familiar e Exatamente, terapia de de casal, casais, para poder ter exatamente. esse conhecimento. Porque se não tiver esse conhecimento, não consegue Não realmente. sai do lugar. Não vai sair do lugar nesse sentido, nesse momento específico que você estava vivendo, que era a questão todinha familiar, né? Sim, Então tem que escutar todos eles, né? Para ver como que estava a situação.
Exatamente. Aí é diferente. Sim, sim. E até na prática individual, não é raro, às vezes, quando o paciente traz muito, falando da esposa, do esposo, enfim, ou do irmão, de uma mãe, enfim, eu chamar. Falar, olha, combinar com o cliente ali, tudo certinho, os tópicos que a gente vai abordar, sempre seguindo o sigilo, obviamente, mas de trazer essa pessoa para a sessão, eventualmente, mesmo sendo atendimento individual. Mas seria... Ou seja, Para conhecer, para entender ainda melhor um outro ponto de vista. ou seja, a gente tem instrumentos hoje, Tem, né? tem Na possibilidades. modernidade, vamos por assim, Sim. a gente tem instrumentos para ajudar as famílias a evoluir. Exatamente. Né? Aí eu trago para uma avaliação de mais distante. Né? A mudança do padrão de expectativa do relacionamento intrafamiliar vem mudando, se a gente olhar décadas, séculos, né? Vem mudando. Né? E a gente não chegou talvez no ideal, né? Como é que você vê isso, não do ponto de vista individual, mas como é que você vê isso como um movimento da sociedade? Está ocorrendo este movimento de uma forma saudável, ou está errática, ou está... o que pode ser feito? Olha, falando dessa questão da TPM e tudo mais, eu vejo que começa muito pela questão da empatia, da família. A gente falou do esposo, da esposa, da mãe, dos filhos, de ter essa postura de colaboração mesmo, sabe? Poxa, antigamente tinha muito isso da mulher servir o homem, preparar o almoço, jantar para o homem. Hoje em dia, isso mudou completamente. É uma questão, um trabalho em equipe, é um trabalho em conjunto, sabe? Mas já estamos lá? Não, ainda não, infelizmente. A mulher absorveu muita A gente coisa, está falando né? muita coisa idealizada, né? Mas não Mas é isso muita que a gente coisa não vê. está acontecendo. Não está E esse acontecendo. não acontecendo é que acaba sendo... O homem ainda não os mudou. O homem ainda Mas a não gente mudou. está numa linha muito tênue ainda nesse sentido, porque eu acho que as coisas têm melhorado e tem que ser assim. Mas, por outro lado, também, a mulher ela precisa de uma pessoa firme do lado. E se o homem não cumprir o papel de homem também, a Exatamente. família desanda. Eu acho que o homem tem que ter essa noção, o ser firme. E o ser parceiro é uma coisa, mas ser uma pessoa agressora não. é não. outra coisa. Ah, Ou com ser assim uma certeza. pessoa que larga tudo para uma mulher fazer, Nossa. principalmente nos momentos de doença, é outra coisa, o que exige. Então são questões que temos que estar pensando nisso, né? Eu acho que assim, pessoa que dá o apoio. pra ok, ela. Exatamente. o homem tem que ser firme. Sim. Ele tem que ser a pessoa que dá a educação não só para os filhos, mas que também dá o apoio para a mulher. E isso tem mudado. Mudou e é isso muito. que tem desestruturado a Isso. família também. Nosso primeiro Pelo menos podcast foi minha esse tipo maneira de de coisa que ver. nós discutimos, porque assim, a questão do homem ficou muito frágil, a mulher ficou muito mais forte e praticamente deixando o homem mais frágil. O homem está numa situação, eu falo, bom dia, como você está bonita hoje? Peraí, assédio. Ah, sim. Também Pera um tem isso, a pouco, sociedade as também está coisas estão cobrando muito- muita coisa, né? A sociedade está exigindo coisas que Então, nada gente, pode se falar. Até você falando dessa questão de assédio, eu faço palestras para empresas e tudo mais, e eu tenho uma das palestras é sobre isso, sobre prevenção do assédio moral e sexual dentro das empresas. E aí eu deixo bem claro o que é assédio, o que não é assédio, como agir diante desses casos, iniciativas que as empresas podem adotar para evitar esse tipo de situação. Porque quando a gente fala para uma mulher, isso aí é frescura, homens são muito indelicados, você está sangrando aí, fica mal-humorada, vai para casa, sabe, de um jeito muito indelicado de falar com as mulheres. Isso acontece quando a gente pensa em fábricas, em ambientes que são completamente masculinizados. A gente também não pode generalizar em hipótese alguma, né? Tem homens muito delicados, muito respeitosos, mas eu tenho dentro do meu portfólio esse tipo de palestra também. Eu acho que pra teria que estar mudando orientar. o conceito, né? O homem precisa perder o medo de que Exato. ter algumas atitudes mais, né, assim, mais delicada, vamos dizer, Sim. entre aspas, não seria perder a questão da masculinidade. Não, então, Eu exatamente. vejo Esse alguns é um casais que tema muito bom. a mulher chega e fala, meu marido que cozinha. É,
Exatamente. Isso tá ficando mais frequente, Mais tenho frequente. visto. E aí é um Mas pouco... é assim, ele cozinha e eu tenho que comer, né? É isso? Às vezes ela fala, eu nem tomo conhecimento. Gente, eu acho fantástico esses novos modelos que vêm surgindo. Às vezes do homem ficar em casa com os filhos e a mulher ir trabalhar, eles fazerem esse acordo do que funciona melhor para aquela família, para aquela realidade. Porque não é um padrão pronto, sabe? Isso é um sonho, né? Então, Esse é o sonho, é ideal. tem ficado porque mais- Outra vez, a Marlene denunciou, né? Que isso a gente não vive. sim, A realidade é outra. Poucas famílias ainda vivem isso. Veja Privilégios, das suas famílias, sei lá, das 500 famílias que você atende. Mais que 5 é assim? Não. Menos que 5. Menos, com certeza, com Mas certeza. até- 1%. E o que dá para pegar é modelo de outros países também, né? Sim. Que o pai tem licença maternidade, Exatamente. pode exercer esse papel, Esse papel. do homem, né? Masculino com uma criança, por exemplo. Exatamente. Isso é tão importante para a Você está criança falando também. da Finlândia. É. Na Finlândia, só para esclarecer, Aham. é 6 meses de licença maternidade, Nossa, olha só. mas a cada momento é um dos dois. Não E são os 6 dois que meses ficam. paternidade. Mas a mulher, ela tá disposta a assumir isso pela própria natureza dela? Não, isso é Porque- combinado, não, tô falando na Não, Finlândia. assumir que eu digo o papel da chefe de família, a maioria está disposta a isso ou não? Então, Também, eu acho porque- que ainda é um crescimento, eu acho que ainda é uma evolução. Uma A mulher, mudança. ela quer mostrar. A partir do momento que queimaram o sutiã, ela tentou ser muito mais forte do que o homem. E veio crescendo cada vez mais a valorização da mulher, ou a questão da mulher querer mandar, acabou prejudicando um pouquinho até em relação até aos próprios filhos, até a própria cultura mesmo, né? Mas a mulher, ela precisa ser bem cuidada, Ela precisa bem bem tratada, e ela Sim. precisa disso. E ela precisa, não, mas E qual ela é está a mulher? perdendo isso. Pô, achar o Mas- equilíbrio de novo, Mas né? qual é a mulher que a hora que vai casar ou ter alguém, ela não quer um homem forte? Ela acha que ela, Ela quer. quer. Sim. Ela quer alguém que isso. cuide dela, ela quer alguém que sustenta, ela quer alguma coisa. Por mais, Ela deixa. Então, mas isso mas é ela não deixa, porque Marlene, algumas vezes ela quer exatamente. fazer outra E- coisa. isso é Ela assume essa ancestral. liderança com muita Isso é ancestral. força. Lá nas cavernas, né? As mulheres escolhiam o seu pai da prole pela capacidade de ele manter a comida e o abrigo. Sim, mas não é só a questão financeira aí, ou nem só da comida, mas assim, aquela pessoa que na hora que precisar, tem aquela pessoa forte que toma a decisão. Exatamente. Eu acho que é essa questão, muitas vezes, que está em jogo. Se perdeu isso. Né? Se perdeu tanto da mulher como do homem. E, Tá e se eu falo perdendo. da parte da mulher, mas o homem eu acho que está mais perdido ainda que a própria mulher. Sim, com certeza. Eu acho que está faltando, nesse momento, uma mudança, né? Espero, é um sonho, né? De poder entender isso, seus papéis, redefinir os papéis. Não que a mulher vá perder, sabe, a questão de ser trabalhadora, ser profissional, de ser livre, de colocar suas posições, né? Mas do homem Equilibrar a balança, equilibrar né? a balança que perdeu, essa balança se perdeu completamente. Quer dizer, antigamente era assim, o homem mandava, a mulher ficava embaixo. Mas tem que fazer isso. Hoje em dia parece que a mulher está mandando Sim. e o homem ficou embaixo. Isso sim, a maior parte dos casais que eu atendo é a mulher que se coloca mais, que fala mais, que às vezes até tem um salário superior ao do homem. Isso também é muito comum dos casais que eu Isso é atendo. mais comum hoje. Sim, sim. Tava Mas até conversando sobre isso ontem. O ideal seria isso, sabe? Esse Do equilíbrio. papel dos dois, né? Exatamente. E talvez a gente mudou o assunto, mas assim, a gente está falando em relação à questão assim, de como o homem pode ajudar a mulher Exato. nesses momentos difíceis, porque ela fica fragilizada com dor. É, Talvez seja a chance até, né? De assumir esse lugar de cuidadora. Cuidadora. Exatamente. Será que é só falta? Eu não passei por isso, graças a Deus, né? Mas onde eu quis chegar antes, na verdade, é que assim, ela tendo essa demanda, tendo sintomas, tudo, a família sofre com isso também. Então, por mais que a família seja solidária, ela, não digo que tem obrigação, mas ela deve buscar uma ajuda
para o contexto familiar todo fica melhor, para tudo fica melhor. É por isso que eu estava falando, né? Quando a mulher, não sei se é só na hora do TPM, mas quando ela está no TPM e vem uma agressividade, lógico que a família sofre. Porque ela agride, ela não quer saber, ela, Sim. sabe, ela fica, muitas vezes, algumas pessoas se retiram, fica isolada, outras pessoas acabam brigando, e aí confunde um pouco. Será até que ponto é de uma personalidade que existe e nessa época aumenta? Sim. Ou não? Por isso que talvez o trabalho bem antes, né? Dá para identificar esses momentos. Eu acho que então envolve muito uma questão dos homens buscarem estudar mais sobre isso. Até recentemente eu achei tão interessante que foi o esposo de uma paciente minha que entrou em contato falando, olha, minha esposa não tá bem, ela tá precisando de ajuda, eu tô entrando em contato com você como um primeiro contato, mas a terapia é pra ela topou conversar com você, mas eu tô fazendo esse primeiro contato. Então, sabe, esse movimento, eu achei tão bacana, sabe, dele se pôr à frente na intenção de ajudar essa mulher. Então, o homem ia à frente também, estudar, conversar com outros homens sobre isso, sabe, se pôr nesse movimento. Mas por isso que eu acredito muito que falar sobre isso é importante para abrir um caminho, assim, uma possibilidade para esse homem pensar, poxa, é verdade, né? Até saber que caminho seguir de buscar ajuda, né? Conversar com colegas. Como que sua esposa fica quando tá misturado? Nossa, porque a minha fica difícil. Como que é lá na sua casa? O que você faz para ajudar a sua esposa? É uma possibilidade. E hoje, como a gente tem acesso via rede, né? Também, exatamente. Esse podcast já tem bastante informação. Sim. Mas existem outras fontes disponíveis. Claro, tem que ter um certo trabalho de filtragem, né? Nem tudo que aparece na rede é verdadeiro, real e útil. Mas tendo um filtro mínimo de origem, a gente consegue ter boas informações, que nem sempre é um assunto que vai surgir na academia de ginástica, né? Entre homens. Sem dúvida. Quebrar esses tabus, falar sobre outros assuntos. Às vezes os homens falam sempre dos mesmos assuntos, né? Sei lá, não podemos generalizar, né? Mas sei lá, mulher, bebida, diversificar, falar de outros assuntos. Fala sobre Ou trabalho, fala muito de trabalho. E é importante esse debate também, porque assim, no consultório a gente vê a mulher, tá bom, aqui vim por rotina, mas tá tudo bem? Ah, tá tudo bem. Aí você começa a perguntar um pouco mais. Exatamente. Bom, mas você tem isso, e é um exemplo. E a sua parte urinária? Ah, quando eu faço força, eu perco urina. Peraí, mas então tem demandas a mais. O que é o bem, né? Que bom, elas estão soltando mais, estão confiando mais. Eu acho que esse tipo de debate realmente é importante para gerar informação. Né? Concordo, é aquilo que nós estávamos falando, né, antes da gravação, né? Que também existem profissionais e profissionais. Você deu um exemplo. Agora, o profissional que chega e olha que atrás daquela mulher que foi procurar, mesmo que seja rotina, existem outras questões que estão. Né? E que a anamnese, né? Todo mundo sabe que é a melhor coisa que tem que fazer o profissional para fazer para a pessoa, né? E a mulher hoje em dia, não só a mulher, mas as pessoas hoje em dia, muitas vezes não conseguem colocar para um médico tudo o que está acontecendo. Acho que teve uma certa restrição em alguns momentos. Eu acho também que às vezes ela nem se dá conta que aquilo que ela está sentindo nem é o normal, né? Conversaram com uma tia, né? Falaram, você faz força pede urinar, isso é normal, né? É verdade. E aí não vai entrar na consulta médica com uma alertada sobre isso. Mesma cólica, né? A mesma coisa. Até a TPM, que eu falei que foi numa questão mais antiga, que era normal. Sim. Era questão de mulher, você vai passar por isso. Não se dava certo valor, né? Não se dava, pelo menos, não se tinha conhecimento de que aquilo poderia melhorar, que aquilo poderia melhorar em termos de hormônio. Que não precisa ser sofrer, assim, que não precisa ter esse sofrimento. Mais fácil. É mais fácil. Aí nós estamos entramos numa armadilha, né? Porque antes era ignorado como normalidade, né? Ou admitido como uma normalidade, passou a ser valorizado, né? Por isso nós estamos aqui, né? E que bom. Mas o que existe, o que o Alexandre falou, a pessoa não está alertada, né? Então hoje se vai no médico para uma questão específica, né? Não se vai para o médico
disposto a ter tal da anamnese, que é um roteiro enorme que todo médico tem na sua cabeça, né, e todos os profissionais também têm. Você tem até mais materializado com os questionários, né? Mas e se não tiver isso, a pessoa hoje, de modo geral, não estou dizendo só as mulheres, nem só sobre TPM, de modo geral as pessoas têm que ter uma questão de saúde muito clara, né? Somos todos da saúde, né? De saúde muito clara para fazer uma avaliação, para procurar um profissional. Uma pré-avaliação de si mesmo para poder chegar e procurar um profissional então, essa adequado. pré-avaliação, ela está fraca. Porque talvez falta um pouco mais de conhecimento, né, também Então, sobre certas coisas. Né? Essa que é a questão, a gente está com também, mas- conhecimento disponível e não usado. Ou ela vai no Google buscar o sintoma. Mas ela nem, Ficou muito- nem está alertada, né? Setorizado. Eu cuido de unha encravada. Então, peraí, mas tô com problema de hemorroida. Procura, mas ok, se precisa operar, resolver, vai resolver. Mas por que aconteceu isso também? Poderia se prevenir de alguma outra forma, parte alimentar ou outras coisas, né? Então é uma abordagem geral que É uma você tem abordagem que ter em geral. cima do paciente, né? Que a gente tem, mas a demanda ela ainda está, não encontrou essa nossa disposição. Profissionais Esse viraram fluxo, né, técnicos, de né? entender A que- demanda está vindo ainda. Nós somos pouco um mais- todo, né? Nós não somos separados, né? Pedacinho por pedacinho. Se a gente começar né? Todos nós, né? Começar a olhar que nós somos um todo. Que alguma coisa deu por causa disso ou por causa daquilo. Né? Seja ela por falta de alimentação, seja ela por falta de hormônios, seja ela por falta de umas questões emocionais. Nós somos um todo. E que tá tudo ligado, né? E tá tudo ligado, né? Exatamente. Nós somos uma máquina, né? Que ela está engrenada, a máquina da fábrica de desenvolvimento Sim. inquietos, né? Sim. Nós somos uma engrenação. E isso está tudo junto, né? Talvez por isso que a nossa intenção de informação correta, informação válida, para que a pessoa cada vez mais comece a pensar e olhar para si mesmo. Sim. Né? Por que está sentindo certas coisas, o que está por Exatamente. detrás. Sim. E aí procurar e até para questionar os profissionais com quem ela vai. Até achar que o que está sentindo não é normal. Não, é normal. Sim. Eu acho que isso é uma das linhas de pensamento de hoje que vale a pena a gente pensar. Tem todo o conhecimento, tem todas as atitudes em várias Sim. ordens profissionais para a gente trabalhar, né, para ter um bom resultado, para ter uma suavização, Sim. eventualmente, e para que todo mundo tenha a vida melhor, né? Com certeza, esse é sempre o objetivo. Mas tem coisas, muitas pessoas podem não estar alertadas para essas possibilidades, e é essa possibilidade de ter uma qualidade de vida com contato com profissionais adequados. Pensando em TPM, é muito comum, né? É normal sentir irritabilidade, é normal ficar chorona. Mas será, né? Será mesmo que que precisa precisa ser assim? continuar assim? Exato. Exatamente, né? Tem umas práticas interessantes, assim, meditação, yoga, sabe, exercícios de respiração. Tudo isso ajuda também a dar uma aliviada nos sintomas, atividade física, alimentação, tudo que a gente conversou. Mas será que eu perguntei logo no começo, né? A intensidade dessa dor varia organicamente para algumas pessoas? Porque eu acho que também Sim. tem isso, porque muitas vezes a pessoa está sentindo alguma coisa, mas é tão leve que talvez Que ela qualquer consegue. coisinha passa ou qualquer tipo. Mas tem pessoas, pelo que eu conheço e sei, que acaba ficando muito ruim. Sim. sim. Tem alguma questão orgânica, hormonal ou alguma Essa coisa, ou é quantificação- muito mais A do ponto de quantificação vista? de dor é muito complicada, né? Porque a gente não pode sentir pelo outro. Mas a gente sempre tem que valorizar. Então, eu não posso... isso é frescura, ou é uma coisa... Eu não posso te julgar falando, não, essa sua dor é leve. Mas quem disse que é leve ou não? Você que tem que me relatar o quanto isso te incomoda. Sim. Então, todos os sintomas sempre têm que ser valorizados. Sim, mas na TPM não tem alguma alteração hormonal que possa dar uma dor maior, alguma coisa ou não, assim, que uma disfunção
por exemplo? É um conjunto de fatores, né? Conjunto de fatores. Então, vamos falar especificamente, por exemplo, de cólica menstrual. A cólica menstrual acontece por quê? Quer dizer, existe eventualmente uma dismenorreia, que é a cólica menstrual primária, sem uma causa aparente, e que pode vir desde a adolescência, e são mulheres que provavelmente são mais sensíveis à alteração inflamatória que acontece ali no local no útero, porque para eliminar a menstruação tudo precisa de formação de substâncias inflamatórias para aquilo, e que vão gerar contração no útero, que é um órgão de musculatura lisa que responde a elas, né? Isso, é nesse sentido. E existem outros problemas. Uma mulher que tem mioma no útero, que tem adenomiose, que é uma doença que infiltra a parte da musculatura do útero e da cólica menstrual importante. Então, precisa investigar sempre as causas, né? Isso que eu estava tentando dizer. Quer dizer que a mulher ela tem alguma explicação para ter alguns sintomas, assim como você está falando, a cólica e até aumentando conforme os bioma, essas coisas todas. Na TPM não tem nenhum sintoma desse, não tem nenhuma causa para dar assim específico. Seria mais uma questão hormonal, né? Assim, a parte hormonal, a flutuação hormonal é muito importante nisso, principalmente pela falta de estrogênio e a ação da progesterona. Isso. Pela parte de neurotransmissores, que a gente falou antes, a serotonina, em algumas mulheres ela está um pouco mais baixa, né? Então sempre está frisando isso, que existe um fator orgânico. Uma outra coisa que a gente não falou, mas também é tabagismo e bebida alcoólica. Sedentarismo. Que é muito comum as mulheres, nesse período da TPM, buscarem mais bebida alcoólica em função dessas alterações todas, e depois tem relação com a cólica menstrual também. Então, também está orientada e perceber como que é. Costuma ingerir mais álcool nessa fase do ciclo? E cafeína. Cafeína também. Piora, enfim, tem coisas que melhoram e pioram. O meu questionamento é o seguinte, existe uma vinculação ou uma coisa independente da outra, da cólica menstrual e a TPM? Ou é relativo, depende de cada Aí a gente organismo. vai entrar em conceito, né? Tá. Porque a síndrome pré-menstrual, TPM, ela envolve sintomas psicológicos e físicos, né? Então, por exemplo, a cólica menstrual, o inchaço das mamas, isso são abdômen, ela só notou com uma barriga enorme. Isso são sintomas físicos, decorrentes do quê? Geralmente de alterações inflamatórias, retenção hídrica, por alteração de corticoides que reabsorvem a água no corpo ou não eliminam, enfim, falando de uma forma mais tranquila, né? E tem os sintomas psicológicos. Então, tudo faz parte do negócio, mas não necessariamente precisa ter todos os sintomas para se definir como tendo uma TPM. Então, ela pode ter uma letargia, uma ansiedade, uma depressão e uma cólica menstrual. Ela pode só ter uma cólica menstrual sem mais nada, então a gente precisa ver se isso realmente é TPM. Aí não, aí é uma cólica menstrual, uma dismenorreia, que a gente precisa ver a causa só a princípio dessa dismenorreia, caso não tenha outros sintomas, né? Entendi. Então, a gente Não é sine qua non, né? Se tem TPM, vai ter cólica. Eu te pergunto, Eli, a lei que estão agora vigorando, né? Que a pessoa pode sair, a mulher pode sair do serviço, ela está ligada nas cólicas ou só na TPM? Não tá definido em lei. Isso é uma questão de política de recursos humanos que varia de empresa para empresa, porém o resultado tem sido positivo para a empresa. Então, mas é só na cólica menstrual, aquela dor da cólica menstrual, ou quando a mulher também está em TPM não também? Existe uma definição objetiva a respeito disso. Porém, se é uma empresa estruturada e de repente ela tem condições de observar individualmente cada caso concreto, tá? Nada impede que uma situação dessa, que é cíclica e permanente, nada impede que de repente seja considerado mesmo a cólica menstrual. Tá? Porque imagina só,
Eu fico imaginando, né, a mulher acordar de manhã com uma cólica menstrual absurda e ela ter que se levantar, Se arrumar ainda. se levantar da cama e se levantar psicologicamente para poder enfrentar, ainda mais se ela tiver lá um chefe que ela não se dá muito bem, ou uma chefa, e de repente a coisa vai ser um tumulto total que vai desencadear no aspecto psicológico. Eu acho que para esse equilíbrio, né, dos gêneros, esse é um bom primeiro passo. Sim, Sim. sem sim, dúvida. sim. De respeitar essa ciclicidade da mulher. Exatamente. Essa foi a colocação que eu fiz originalmente, né? E vai bem por aí. Doutor Afonso, eu teria vontade aqui de levantar uma questão espinhosa e espero que quem estiver nos assistindo não venha me criticar, mas dentro da minha leiguice eu posso fazer essa questão. Porque realmente hoje em dia está muito difícil de você poder tocar em determinados temas. Mas eu pergunto o seguinte, a mulher que de repente se propõe a fazer uma cirurgia de mudança de sexo, certo? Quer dizer, nós já tivemos um podcast aqui e que foi tratado a respeito dessa questão. E realmente deu para perceber, e foi muito clareador em termos de posicionamento, qual é todo o processo, desde a disposição da mulher que tem essa intenção, até a concretização dessa efetiva cirurgia, tá? Aí eu pergunto o seguinte, quer dizer, essa mulher que faz isso, tá? Que faz essa mudança de sexo, ela deixa de ter a TPM? Vamos lá. Primeiro, Desculpa, pode deixar de ter? o que seria a mudança de sexo? Por exemplo, retirar o útero e os ovários? Isto. E vamos partir desse pressuposto. Por exemplo, até algum tempo tinha que se ter uma patologia em nível uterino para se performar essa cirurgia. Hoje, com uma junta médica, uma avaliação psicológica, enfim, ela pode-se ter a opção de repente, tirar o útero, que gera a menstruação, que atrapalha, e eventualmente tirar os ovários também, porque algumas fazem a opção de fazer a reposição hormonal, entrar com hormônio masculino para barba, para, enfim, virilizar, né? Então, a partir do momento que se tirou os ovários, teoricamente ela não tem mais TPM, porque a gente tirou toda a parte hormonal. Então esse seria o tratamento mais radical para TPM, caso nada funcionasse. E que não se faz isso, né? Porque você tem tantas alternativas nesse sentido. E que acontece naturalmente numa mulher normal, quando ela deixa de ter numa mulher normal. Quando ela entra no climatério, na Sim, menopausa, que é o tratamento. ela deixa de ter o fundamento hormonal para... Que é o tratamento definitivo para TPM. Se bem que ela vai ter outros sintomas muito parecidos com os de TPM na tal da transição menopausal, né? Mas enfim... Falando de TPM, não quer dizer que vai ter, pode ter, né? Tem como fugir muito. E tem essa relação, né? Se tem na TPM, a tendência é ter mais sintomas mais exacerbados, né? São muito parecidos, né? Esses de transição menopausal com os de TPM. Então não tem mais fundamento físico para ter TPM, para ter abrir mão da TPM. Mas se ela entra, se a pessoa que está no climatério, ela também vai ter algum sintoma, a pessoa que retira todo o útero não vai ter esse não, mesmo... porque não é o útero que comanda, na verdade, ovário, são os ovários que comandam a parte hormonal, né? E até aquela discussão, e o homem tem TPM ou não também? É isso que eu estava... Então, a gente não tem ciclo, né? Não tem, mas tem flutuações hormonais, às vezes, de maior ou menor produção de testosterona, né? Enfim,
Mas claro que não tem TPM. Ou não deveria ter. Que ótimo. Acho que a gente não chegou a esgotar o assunto, a gente tentou esgotar o assunto, mas Sim. os desdobramentos são enormes e a gente poderia passar dias conversando, Verdade. né? Foram abrindo outros temas, Foram. né? Verdade. Temas, mas nós Menopausa, conseguimos chegar vai ser o próximo, manter né? uma certa coerência com a Sim. TPM, que é o que era o nosso objetivo original. Né? Se me permite, eu queria dizer primeiro que foi, do meu ponto de vista, muito esclarecedor. Eu acho que são temas extremamente relevantes e importantes para a sociedade de uma maneira geral. E também, eu diria que, não sei se foi a professora Marlene que fez as escolhas, tá? Mas realmente eu diria que ela está de parabéns, porque realmente foi um podcast aqui eclético, né? Cada um no seu segmento, e que a junção deles acabou complementando um ao outro, né? E é exatamente essa questão de que hoje a atuação profissional já não pode ser individualista. Ela realmente tem que ser multidisciplinar de acordo com cada situação que possa ocorrer. Isso, de repente, acontece também na advocacia. De repente, se o advogado não trata daquela matéria e, de repente, passa o cliente para outro colega, às vezes, se essa transferência do cliente para aquele caso específico não for passado para alguém que tenha princípios éticos, esse advogado corre o risco de ficar sem o cliente. Porque, de repente, tendo acesso ao cliente, ele pode oferecer algum tipo de benesse diferente para outros casos e, consequentemente, isso trazer um dano, né? Mas, a rigor, eu acho que, mesmo numa situação específica, é importante que o atendimento, no nosso caso como advogados, é importante que o cliente seja bem atendido na busca da solução do seu problema, assim como vocês todos, cada um na sua área de atuação, poder buscar o bem do paciente, né? Sem dúvida. E aqui a gente conseguiu resumir, trazer informações importantes, né? Que vão motivar muitos de nós, né, a buscar informação, buscar boa informação e, eventualmente, mesmo a atenção profissional de cada um, né? Faz parte do ritual pedir para fazer os likes, gosteis e replicar para os amigos e divulgar, né? Esta é a nossa missão, né? De ter um bom relato, ter uma boa informação, mas tem que ser multiplicada, senão nós ficamos a dever para o mundo, né? Então vamos fazer as divulgações, né? Muito obrigado, foi muito instrutivo, Obrigada. foi muito leve, tranquilo, né? Sem o peso dos problemas, né? E sim encontrando soluções e pensamentos bons. Sim, Obrigado. isso mesmo. Obrigado. Obrigada a bem. vocês, gratidão, Não gente. tivemos Obrigada. atritos, homens e mulheres. Ninguém saiu morto, o mundo tá bem, ninguém teve agressão, Tá ótimo. bom. Ótimo. Obrigada. Obrigado vocês.